No ar, 18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa, senhoras e senhores, queridos ouvintes. Sejam muito bem-vindos para mais uma edição do 18 horas. Hoje, quarta-feira de cinza, dia 26 de fevereiro de 2020. Quarta-feira de cinzas, aliás, nessa quarta-feira, muita gente está só, né? Só o pó, só o cuí, né? Tá só a cinza, né? Como é isso? Como é que você está, Karime Leão, depois desta semana carnavalesca que ainda nem acabou, né? Tá tudo maravilhoso, tô ótima, muito obrigada. Muito boa noite pra você que acompanha a programação aqui da Rádio Mix. Estamos aqui ainda com purpurina, com lantejoulas, enfim. No clima. Estamos ainda no carnaval. Boa noite pra você. Bom, não era pra ser esse o samba de Redbar? Não sei. Mas CJ, o carnaval. Né? Então, eu tava ali, né? Mocidade vai, não vai, não foi. Acabou no fundo. No fundo, né? Acabou. Nem pra mim, nem pra muita gente. Ficou em quem? Terceiro lugar. Olha lá, desfile das campeãs tá garantida, amigo. Então, pronto. Amy Lucian. Olá, estou de volta, né? Será que eu tô só o pó da rabiola? Eu acho que eu tô só o pó da rabiola. Pó da cuíca, gente. O pó da cuíca, né? De onde eu tirei rabiola, gente? Eu não sei. Voltei, estou de volta com muitos ingressos de cinema do lado aqui da Nathalie. A Nathalie tá com a cara do pó da rabiola mesmo, né, gente? Gente do céu, a Nathalie tá cheia de purpurina. Uma banidade na Goa, sei lá, algo assim. A habilidade na Goa, mais ou menos, né? Mais ou menos, oxi. Queria eu ter aproveitado Salvador, mas não deu, né? Tô aqui, trabalhando, graças a Deus, né? Amém. E esse carnaval, E o carnaval muito foi. trabalho. A Nath, ela vai fazer um resumo desses dias de carnaval aqui, de ontem principalmente, né, Nath? Aí, o que rolou de bom ontem? Pois é, Karime, olha só. Ontem, com mais de 12 horas de programação, a tradicional Banda do Galo de Manaus reuniu aí uma multidão de foliões nessa terça-feira gorda de carnaval lá no Sambódromo. Muita gente, né, participou e pôde homenagear aí a cantora e compositora Elba Ramalho. Para agradar o público, aí foram mais de 30 atrações que trocaram diversos ritmos em mais de 4 palcos. Mas é claro que muita gente por lá pulou ao som de quê? De frevo. Afinal, essa é a grande tradição de quem sempre vai à Banda do Galo. Mas, Karime, nem tudo foram flores nessa terça-feira gorda de carnaval aqui em Manaus, não, viu? Ontem também foi dia de bloco do P10, né? Pela primeira vez, essa banda que tá na sua terceira edição foi para uma casa nova, que foi ali no estacionamento da Newton Lins. Só que o que aconteceu? Depois de muita festa, os foliões acabaram invadindo a Avenida Newton Lins ali, e vídeos, né, começaram a circular nas redes sociais, e esses vídeos ganharam uma grande repercussão. Por quê? Porque esses vídeos, eles mostram aí diversos vândalos, né, subindo e dançando em cima dos ônibus do transporte público aqui de Manaus. Foi uma verdadeira confusão, né? Gente, foi assim, infelizmente, o efetivo da Polícia Militar que estava lá no local não conseguiu conter esses vândalos. Aí eles não tiveram noção que eles estavam colocando em risco a vida deles e a vida dos passageiros, porque, afinal de contas, esses coletivos estavam com os passageiros, cobrador, motorista, todo mundo dentro dos ônibus e os carinhas ali dançando. E o trânsito inteiro, imagina os carros ao lado. Realmente enfim. virou um caos. Quem recebeu e quem estava ali no local, a sensação realmente foi um caos. O trânsito ficou parado, a polícia não conseguiu conter também os ânimos daqueles foliões que acabaram se exaltando um pouco mais. E aí, o que aconteceu? Em resposta a toda essa confusão, teve ainda uma grande porrada lá no local, assim, realmente virou uma situação de caos. Teve tudo, né? Em resposta, a Secretaria de Segurança Pública informou que vai abrir aí um inquérito policial para apurar as pessoas responsáveis aí, os organizadores do evento, pelo dano aí causado ao patrimônio público. Afinal, a gente sabe que a gente já não tem um efetivo tão grande aí no transporte coletivo. As pessoas ainda vão lá e quebram, né? A situação fica ainda pior. Ainda ontem, né, também teve o baile da Camélia aí, que encerrou oficialmente
né, a programação do carnaval aqui de Manaus. Vale lembrar que a Camélia recebeu a chave da cidade no dia 4 de janeiro e ontem o baile da Camélia foi a grande despedida quando ela devolveu aí a chave da cidade para as autoridades ali presentes. Essa festa aconteceu lá no Olímpico Clube, relembrando aí, tentando resgatar a tradição dos bailes glamurosos de carnavais antigos aqui na nossa cidade. Quem não lembra os velhos bailes, Carnavais, né, Sidão? Carnaval. Os carnavais de clube é muito bom, né? Carnaval de clube é muito bom sempre. Agora eu vou pedir pro Carlão aumentar aí um pouquinho, porque hoje foi dia de quê? De conhecer, né, a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro, que foi a Viradouro. Ela é a grande campeã do Carnaval 2020, viu? A Viradouro levou aí pra avenida um enredo Viradouro de Alma Lavada. Aumenta o som um pouquinho pros nossos ouvintes ouvirem aí, Carlão. Prepare o seu coração, que lá vem a escola de emoção, lá vem a Unidos do Viradouro. A Viradouro contou aí sobre as lavadeiras de Itapuã. Ela falou aí de uma quinta geração de mulheres que lavavam roupa na Lagoa do Abaeté e faziam outros serviços em Salvador em busca da compra de sua alforria. Só para lembrar, este é o segundo título da escola. Essa escola é de Niterói e ela foi a grande campeã a última vez em 1997. No ano passado, eles foram vice-campeões, ficaram ali em segundo lugar, ou seja, eles estavam realmente com o grito de campeão engatado na garganta, né? Passando um sinal já que esse ano poderia ser. E diz que foi um desfile belíssimo, redondinho. A história foi contada de uma forma assim muito preciosa, muito precisa na avenida, né? Ninguém ficou sem entender o que eles queriam mostrar, né? Eles até apontaram esse empoderamento feminino de uma forma mais leve, até com esse samba enredo. Né? Nós não somos especialistas em carnaval, mas aqui mesmo na reunião. Especialistas, né? Mas aqui mesmo na nossa sala de pautas mesmo, a gente chegou a falar, né? A destacar sobre Quando eu perguntei pro Sidão qual era a preferida dele, que ele falou nenhuma, né, Sidão? Não, nenhuma não. Eu falo sempre que qual foi a melhor? A melhor, na sua opinião. Nenhuma, porque todas estavam muito bem. Naquela lá eu falei que era Viradouro, eu já tinha gostado da Viradouro. O Serginho, né? O Sérgio Bártolo falou, né? O Sérgio Bártolo assistiu. Vocês me perdoem, mas o que eu vi, de fato, fiquei esperando para minha escola aparecer em cena e foi realmente um carnaval espetacular, não só da Mocidade, né? Todas as escolas estavam bonitas, mas eu achei que a Mocidade vinha com o carnaval para ganhar esse ano. Não foi assim, a Viradouro veio belíssima também. E realmente, a Beija-Flor também, ela ficou em segundo lugar, estava muito bonita. Exatamente. E a sua Mocidade também, realmente. O Carnaval do Rio foi um espetáculo. O Carnaval do Rio foi um espetáculo. Vale a gente parabenizar. Olha, e o de São Paulo também, porque o Carnaval de São Paulo, ele trouxe muita tecnologia, que é uma novidade. Tá bom, Paulista, tá bom. Mas eu vou puxar a sardinha pro nosso carnaval, é claro, porque vale parabenizar a Mocidade Independente de Aparecida, que foi a grande campeã do carnaval. Mocidade de Manaus. Aqui é o terceiro melhor carnaval do país. Aliás, eu quero aproveitar o gancho aqui e mandar um abraço pra rapaziada do Urso Polares lá de Parintins. Parintins tem um carnaval espetacular. O Carnaília, né? Muito bom. E eles venceram esse ano e com o tema, né? Eterno como será eterno, Arlindo Júnior. Pronto. Sensacional. Valeu. Carnaval maravilhoso. Ei, a galera tá perguntando aqui no Mano quem é essa repórter. Nathalie Moraes, gente. é a nossa repórter. Lógico que vocês conhecem. Estão reconhecendo minha voz depois de pular a cara. Quarta-feira de cinzas é assim, não é, gente? Então, Karine, pois é. Chegamos à quarta-feira de cinzas, então agora é hora de sossegar os ânimos, porque afinal é hora de refletir. Feliz Ano Novo pra você também! Feliz Ano Novo. Começou o ano agora, vambora. É verdade. Hoje, na verdade, a gente iniciou a quaresma, né? Pra quem é católico, né? A gente sabe aí que é um período de penitência e oração. Hoje também, o dia foi lançado aí a grande campanha da Fraternidade 2020 com o tema Fraternidade e Vida, Dom e Compromisso. Nós conversamos com o Padre Elson. Ele, que é lá da comunidade do Morro da Liberdade, ele falou um pouquinho pra gente sobre a importância desse período. O
tema da campanha Fraternidade é um tema importante para a nossa reflexão. Então, nós juntamos o tema da campanha Fraternidade, Fraternidade, Vida, Dom, Carisma, e com o tema, com a experiência da Quaresma. Então, tudo isso para quê, Padre? Para que tenhamos uma conversão verdadeira, uma conversão do coração, uma conversão para nos santificar e a cada dia estarmos mais próximo de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Pronto, foi dada aí a mensagem do padre, né? Com certeza é um tempo de reflexão para todos nós. E é claro, eu finalizo a minha participação desejando a todos vocês feliz ano novo. Afinal, agora, realmente, o ano começa. Né? Esperamos aí que seja um ano de 2020 de muitas conquistas e realizações para todos nós. Vocês vão fazer quaresma de alguma coisa? Eu vou. De quê? Mas tem. Não posso falar aqui, não mas pode. Eu vou fazer também. É um período de reflexão, hein, Luciano? Não vou comer coxinha por 40 dias. Pode? Pronto. Pode, ué. Vamos pensar no seu, né? Tá ótimo. Luciano, vamos lembrar então os nossos convites. Isso mesmo. Temos convites pro cinema. Galera que tá aí no aplicativo Mano, comenta bastante. Já estão comentando, né? A gente causou aqui no início, a galera tá comentando, tá frenética aqui. Vai aí comentando que eu tô de olho em vocês. No final eu volto pra presentear duas pessoas. Bem, muito obrigado. Muito lindo. Boa noite para toda a nação rubro-negra que deve começar esse ano ganhando mais um título. Vale lembrar, né? Vale lembrar. Obrigada pela participação. 6h11 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Vamos juntos aí nesta quarta-feira de cinza com mais uma edição do programa 18 horas só para você, querido ouvinte. Mix. Bom, o Brasil tem o primeiro caso do novo coronavírus confirmado pelo Ministério da Saúde. É um homem de 61 anos, morador da cidade de São Paulo, que esteve na região da Lombardia, no norte da Itália, entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Pois é, o resultado positivo em São Paulo acontece no mesmo dia em que o coronavírus foi confirmado em mais 7 países. Além do Brasil, Áustria, Suíça, Croácia, Iraque, Afeganistão, Omã e Argélia também registraram casos positivos do coronavírus. O paciente com resultado positivo para o coronavírus ficou na Itália de 9 a 21 de fevereiro e retornou ao Brasil, né? Sem sintomas, mas no último domingo ele recebeu 30 pessoas da família, as quais já foram todas contatadas, e na segunda-feira procurou o Hospital Albert Einstein, que coletou material, e o coronavírus atinge em especial idosos, né? Caso do nosso paciente aí, o brasileiro. Bom, a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo também informou que está monitorando outros 3 casos suspeitos de coronavírus na capital. E o Brasil tem 20 casos suspeitos já, todos nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Não há casos suspeitos até o momento na região Norte. Exatamente, Carlão. Os pacientes, né, que são 11 mulheres e 9 homens, estão sendo monitorados em 7 estados. Um paciente na Paraíba, um em Pernambuco, um no Espírito Santo, 2 pacientes em Minas Gerais, outros 2 pacientes no Rio de Janeiro, 2 também em Santa Catarina e 11 pacientes em São Paulo. Bom, a pessoa mais velha tem 68 anos e a mais nova 20 anos. Bom, e o Ministério da Saúde informou que entre os 20 casos suspeitos do Covid-19, né, como está sendo chamado o coronavírus, no Brasil, um deles é de uma pessoa que não viajou, mas teve contato com um caso confirmado, o que poderia indicar transmissão dentro do Brasil. Mas depois o Ministério informou que vai checar essa informação que pode estar errada. E com o avanço do coronavírus no mundo e o primeiro caso já confirmado aqui no Brasil, a Bolsa de Valores brasileira reabriu depois de feriados aí de carnaval com queda superior a 7%. O dólar também está em alta, chegou a ser comercializado a R$ 4,44, é um novo recorde desde a criação do real. A confirmação do primeiro caso de doença pelo novo coronavírus no Brasil não alterou recomendações aí de viagens. A indicação do Ministério da Saúde é aquela mesma, né? Manter prevenções básicas de higiene, como lavar as mãos com frequência, e em casos de sintomas de gripe, depois de uma viagem, a pessoa deve procurar uma unidade de saúde. Bom, e a Ásia relatou centenas de novos casos de coronavírus. E ainda nessa quarta-feira, né? Incluindo o primeiro soldado norte-americano a ser infectado. O governo dos Estados Unidos alertou para uma
pandemia inevitável. Ainda na semana passada, a ONU, a Organização Mundial de Saúde, também alertou para esse possível aí, uma pandemia, essa possível pandemia. Vale lembrar que no Amazonas já foi criado um comitê interinstitucional de gestão de emergência em saúde pública para resposta rápida ao vírus respiratórios, aos vírus respiratórios, especialmente ao coronavírus. Segundo o governo, já existe uma estratégia de prevenção contra o coronavírus aqui no estado. E diante do aumento do número de casos do novo coronavírus e do primeiro caso confirmado no Brasil, é sempre bom lembrar os cuidados que se deve ter, para evitar o contágio com o novo vírus. E a repórter Júlia Gomes, ela ouviu o médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, que falou sobre quais os cuidados que devemos ter. Vamos ouvir. Com a rápida disseminação do novo coronavírus e a chegada ao Brasil com o primeiro paciente com teste positivo para a doença, as pessoas têm cada vez mais se perguntado como se proteger. O médico infectologista da Fundação de Medicina Tropical, Antônio Magela, explica que, basicamente, os cuidados são os mesmos para evitar outras doenças respiratórias, como a gripe. O quadro clínico causado pelo novo coronavírus é muito semelhante ao quadro clínico causado pela infecção pelos outros vírus. E as medidas de tratamento são praticamente as mesmas. A diferença é que, para os vírus da gripe, eu tenho um medicamento específico. E no caso do novo coronavírus, eu ainda não disponho de um medicamento específico. O infectologista fala das recomendações para evitar a infecção respiratória causada pelo vírus, transmitido por via aérea, mas também pelo contato. Bom, as medidas de higiene pessoal são fundamentais para quebrar o ciclo de transmissão dessas doenças respiratórias. A lavagem frequente das mãos é uma das principais. É uma medida simples, de caráter individual, mas que tem um alcance social muito grande. Se for tossir ou espirrar, cobrir o nariz e a boca, de preferência com um lenço descartável, e depois descarte esse lenço num local adequado, onde ele não possa causar ali a transmissão de partículas virais viáveis. E o especialista faz um alerta. Se a pessoa tem uma doença com sinais e sintomas respiratórios, no primeiro momento ela pode se isolar em casa. Se houver a piora da febre, se passar a tossir com muita secreção, tiver dificuldade para respirar, então essa pessoa é que vai procurar assistência médica. Onde? Na unidade de saúde mais próxima da sua residência. Aí eles vão se analisar as condições clínicas desse paciente, como ele evoluiu até então, e se for necessário, ele vai ser referenciado para um pronto-socorro ou para um hospital de referência ou de apoio, para que ele tenha o cuidado adequado, tanto para que ele melhore mais rápido, quanto para evitar que ele transmita a doença para outras pessoas. Júlia Gomes para o 18 horas. E o número de casos de coronavírus confirmados no mundo no mesmo dia supera os da China. Na última terça-feira, houve 427 novos contágios fora do país asiático, enquanto 411 foram registrados no território chinês. Enquanto a confirmação do primeiro caso de coronavírus traz preocupação para todo o país, o número de casos notificados de síndrome respiratória aguda grave aqui no Amazonas passou de 170 para 193 somente entre os dias 13 e 19 de fevereiro deste ano. Fato que representa aí um aumento de aproximadamente 13%. E segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, 27 pessoas já morreram por conta da síndrome desde novembro do ano passado. As notificações foram divulgadas na 7ª edição do Boletim Epidemiológico da Fundação, que confirmou 38 casos por vírus respiratórios. Desse total, 15 casos foram de adenovírus, o influenza B, 14 casos, vírus sincicial respiratório, 4 casos e 2 casos para metapneumovírus. O influenza ou H1N1 são 2 casos e para a influenza 1 foram 2 casos também. Karine, em relação às mortes, foram 9 foram por vírus respiratórios e todas as vítimas eram residentes de Manaus. Os demais casos de mortes estão relacionados a outras síndromes respiratórias, síndromes não virais. 18 horas.
Também agora são 6h19 em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você que está aí na sintonia certa. Vamos com a primeira, né, da playlist do 18 horas de hoje, que é Just and I, né, o hit do cantor e compositor escocês o Tom Walker, originalmente lançada em uma versão acústica lá nos idos de 2017. Antes de alcançar o sucesso quando foi relançada em uma versão diferente em janeiro, já agora, né, do ano passado, 2019. Essa música ela foi incluída como faixa bônus em várias versões digitais do álbum de estreia de Tom Walker, What a Time to Be Alive. E a música Just and I alcançou os três primeiros lugares da parada de singles do Reino Unido e as 10 melhores posições, as 10 primeiras, né, as 10 melhores aí da parada de singles da Irlanda, também ano passado. Pois é, agora em 2020, Just You and I viralizou e está entre as músicas mais executadas nas plataformas de streaming. E aparece aqui, é claro, no melhor mix do Brasil. Vamos abrir o playlist do 18 horas de hoje com Tom Walker, Just You and I. Playlist 18 horas. 6h23 em Manaus. Boa noite para você em 100,7 no melhor mix do Brasil. Tom Walker, Just You and I foi a primeira da playlist de hoje aqui no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, está dando o que falar aí, hein, pessoal, com muita repercussão a convocação que o presidente Jair Bolsonaro fez em um grupo de WhatsApp para a manifestação no próximo dia 15 de março contra o Congresso Nacional. Pois é, e os parlamentares do Amazonas têm opiniões divergentes aí sobre a atitude do Bolsonaro. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. Os deputados pelo Amazonas dividem opiniões sobre a manifestação contra o Congresso Nacional, que vai acontecer no dia 15 de março. A manifestação é uma reação à fala do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o GSI, General Augusto Heleno, que chamou o Congresso de chantagista na semana passada. Pelas redes sociais e por WhatsApp, apoiadores do presidente postam imagens de ataque ao Congresso e de alusão ao uso de forças armadas no movimento. O próprio presidente Jair Bolsonaro encaminhou a amigos um vídeo que convoca a população a ir às ruas no dia 15 de março para defendê-lo, segundo informou a Folha. Para o deputado federal do PT, José Ricardo, a atitude do presidente de endossar essa manifestação é grave e fere a democracia. É muito grave essa atitude do presidente da República em convocar a sociedade num ato público contra os poderes judiciário e o poder legislativo. É um atentado à democracia, às instituições, ao funcionamento normal, né, das instituições públicas. Nós queremos que o presidente cuide do Brasil, da saúde, da educação, da segurança, que até agora pouco foi realizado. Tudo indica que isso é uma forma de desviar a atenção da sociedade daquilo que é mais grave, das ações do governo para tirar direito dos trabalhadores. Em nota, o deputado federal Pablo Oliva informou que acredita que, abre aspas, o povo pode se manifestar da forma que entender melhor, por óbvio, sempre respeitando as leis e as instituições democráticas, fecha aspas. Para o deputado estadual delegado Péricles, do PSL, a manifestação é legítima. É inadmissível que os políticos, o Congresso, continuem pressionando o governo federal visando benefícios próprios. Eu, assim como o presidente Bolsonaro, defendo a política real, a política sem amarras, que debate em favor do povo, e não a politicagem que suborna e só vê interesses próprios. A manifestação que irá ocorrer, mais uma, no dia 15 de março, é uma manifestação popular. No meu ver, é uma resposta a uma revolta da população sobre a corrupção que ainda corre nos bastidores da política. O senador Eduardo Braga disse que agredir o Congresso Nacional é agredir o equilíbrio institucional e a democracia. De acordo com o senador, é o debate político no parlamento que equaciona tensões e interesses contraditórios da sociedade. Já o porta-voz do MBL no Amazonas, Johnny Souza, movimento que costumava apoiar as ações do presidente, informou que não vai realizar nenhuma manifestação em Manaus contra o Congresso Nacional. Não vamos aderir, porque a gente não vê motivos nem pauta para fazer uma manifestação contra o Congresso, que é justamente a pauta que
está em evidência, né? E logo contra o Congresso que vem trabalhando apesar dos pesares. E manifestação em defesa do governo ainda, aliás. Ainda mais uma manifestação orquestrada pelo próprio governo. Então, eu acho muito perigoso quando se demoniza a instituição. Se há algum tipo de pressão ou chantagem, como o próprio Heleno disse semana passada, em cima do governo, pelos parlamentares, que se denomem aos bois e não simplesmente demoniza a instituição da forma que o próprio governo está tentando fazer. Então a gente não vai aderir nesse momento a essa pauta. Azaf Augusto para 18 horas. Muito bem, são 6 horas e 28 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Vamos agora com a previsão do tempo para hoje em Manaus com Karime Leão. Previsão do tempo. Bom, segundo informações do Climatempo, tá? A noite vai seguir com essas pancadas de chuva. A mínima chega a 24 graus e a máxima não deve passar dos 31 graus, ou seja, um clima bem gostosinho aí para essa quarta-feira de cinzas. As chances de chuva são de 71% e a umidade relativa do ar chega a 97%. Você está ouvindo 18 horas. Bom, o bebê Carlos César Martins da Costa, de 6 meses, que estava internado na UTI do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, infelizmente morreu na manhã desta quarta-feira. Na semana passada, esta mesma criança apareceu com o braço quebrado após funcionários da empresa Manaós assumirem o serviço nas UTIs em substituição aos enfermeiros do Instituto de Enfermagem Intensiva do Amazonas. A causa da fratura seria por conta de falta de qualificação dos novos enfermeiros que não souberam manusear o paciente, o bebê, né? Vamos aos detalhes sobre essa história com a repórter Nathalie Moraes. Morreu na manhã de hoje o pequeno Carlos César Martins da Costa, de apenas 6 meses, que estava internado na UTI do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, o ICAM. Como nós mostramos aqui mesmo no 18 horas, os pais do menino denunciaram ter encontrado o pequeno Carlos com o braço quebrado no leito, após a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, a Suzan, mudar os profissionais da empresa que prestavam serviço de enfermagem na UTI do hospital, o Instituto de Enfermagem Intensivista do Amazonas, o IET, pela empresa Manaós Serviços de Saúde. Bastante abalado, o pai do bebê, o senhor Carlos Isael, confirmou a morte da criança, que teve uma parada cardíaca. Mas, segundo ele, o atestado de óbito aponta que o bebê estava com pneumonia. Os médicos falam que foi parada cardíaca, entendeu? Só que aí no documento que está aqui do óbito, está dizendo que ele também estava com pneumonia. Aí fica difícil da gente acreditar nos médicos. Naturais do município de Nova Olinda do Norte, o casal trouxe o filho para Manaus para receber o tratamento médico apropriado, por ser um paciente renal crônico. Uma anotação no livro de ocorrências médicas da unidade mostravam que no último dia 14 de fevereiro houve uma solicitação de um exame de raio-x, já que a criança apresentava a suspeita de fratura. As informações do livro também apontam que os curativos do bebê não estavam sendo trocados com frequência. A Suzana informou que abriu uma sindicância para avaliar a conduta dos profissionais em relação ao paciente de apenas 6 meses e que todas as medidas jurídicas e administrativas seriam tomadas. A Suzana admitiu ainda, por meio de nota, que foi informada de irregularidades na atuação dos enfermeiros contratados pela Manaós e comunicou que suspendeu a substituição do IET pela Manaós nas UTIs. Mas nas unidades em que já havia assumido, como o ICAM e o Hospital Infantil Dr. Fajardo, a Manaós permanece dentro destas unidades. Nathalie Moraes para o 18 horas. E ainda sobre o Instituto de Saúde da Criança, o ICAM, a situação nas unidades de terapia intensiva pediátricas da unidade preocupa pais de crianças internadas. Temos mais detalhes com a repórter Júlia Gomes.
Atualmente, o filho do Genilson Lima está na unidade semi-intensiva do Instituto de Saúde da Criança do Amazonas, o ICAM. Como o tratamento da criança já dura mais de 2 anos, ele e a esposa conseguem fazer os procedimentos que são realizados pelos profissionais de enfermagem. E diz que essa é uma forma encontrada de proteger o filho, ainda mais depois da mudança dos profissionais da empresa que prestava serviço de enfermagem intensiva, o Instituto de Enfermagem Intensivista do Amazonas, IET, pela empresa Manaós Serviço de Saúde. A gente acompanha, a gente é residente lá, eu e minha esposa, ela passa uns dias e eu passo outros. Mas assim, no início, houve negligência lá com ele, porque a enfermeira que estava lá não sabia aspirar, não sabia fazer uma troca do curativo, entendeu? A minha esposa até pediu para ela parar, na verdade, né, porque ela já tinha contaminado todo o processo, entendeu? E eu já não deixava antes, agora é que eu não deixo mesmo ninguém tocar no meu filho. Tivemos acesso a um áudio onde uma mãe demonstra preocupação com a filha internada na UTI do ICAM. Olha, depois que aconteceu essa situação do braço do bebê que quebrou lá, eu não durmo nem direito. Eu ando preocupada, mano, já tô pra pedir do médico um remédio pra mim dormir também. Mas só que é preocupante, porque, poxa, uma enfermeira dessa não sabe anotar os paros. Eu é porque eu sou leiga nisso, né? O caso que a mãe fala no áudio é do menino Carlos César Martins da Costa, de 6 meses, que morreu na manhã de hoje. Ele estava internado em uma das UTIs do ICAM e os pais do menino denunciaram ter encontrado o filho com o braço quebrado no leito depois da mudança dos profissionais de enfermagem. Júlia Gomes para o 18 horas. Para você perceber, né? Há tempos nós já estamos alertando aí, ao longo dos últimos programas, principalmente, sobre o risco que os pacientes estão expostos com enfermeiros sem qualificação atuando nas UTIs. A própria secretária executiva adjunta de Atenção Especializada à Saúde da capital, lá da Suzan, a Daiana Priscila de Souza, chamou de péssima a prestação dos serviços prestados e citou desídia, né, e inexperiência dos profissionais da Manaós. Pois é, aquela história, né? Errar. Todos estamos aí sujeitos a isso, mas persistir no erro e aí, nesse caso, não vamos nem completar o ditado popular, não é nem mais burrice, né? É compactuar com o sofrimento dos pacientes, dos familiares desses pacientes e colocar a vida de muitas pessoas em risco. E aqui, né, Karime, Cid, Paulo Castro, né, e o jornalismo, a equipe, né, do 18 horas, nós continuaremos insistindo, batendo na mesma tecla, defendendo aí o fim do contrato da Suzan com a empresa Manaós, porque nós temos compromisso com as pessoas, com os cidadãos que pagam, né, que nós inclusive, né, pagamos impostos e temos aí o direito de um atendimento digno, de um atendimento de qualidade, com certeza. Agora são 6 horas e 34 minutos em Manaus. Boa noite. Mix. E os problemas da área de saúde do estado não param, né? Um comunicado urgente informou hoje a suspensão do atendimento na Fundação Alfredo da Mata, centro de referência estadual, nacional e internacional nas áreas de hanseníase, dermatologia tropical e doenças sexualmente transmissíveis. Isso mesmo, Karime Leão. A fundação informa que suspendeu todas as atividades por causa de um sinistro na central de energia no domingo. E os pacientes com consultas agendadas na Fundação Alfredo da Mata para os dias 27 e 28 de fevereiro devem procurar a recepção de sua área de atendimento a partir do dia 3 de março para fazer o reagendamento de suas consultas. O Alfredo da Mata só volta a atender no dia 2 de março. Agora são 6 horas e 35 minutos em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa. Política. E os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram em 2019 mais de 60 projetos inconstitucionais que tiveram que ser vetados pelo governo. Vamos conferir na reportagem de Azaf Augusto. Os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Amazonas aprovaram só em 2019 68 projetos inconstitucionais, de acordo com dados do site Sistema de Apoio ao Processo Legislativo. Esses projetos foram classificados pelo governo como inconstitucionais e receberam veto total ou parcial. Na maioria das vezes, as matérias são vetadas por vício de iniciativa, que é quando deputados tentam criar projetos a respeito de assuntos que eles não podem legislar.
Em um dos projetos vetados, por exemplo, a deputada Alessandra Campelo quer instituir que as escolas públicas e privadas ofereçam aulas de capoeira. Neste caso, o Procurador-Geral do Estado, Jorge Henrique de Freitas Pinho, escreveu no veto que o projeto é inconstitucional por ser sem conteúdo normativo suficientemente lógico. Atualmente vem funcionando assim: os deputados aprovam, o governo veta e, como a maioria faz parte da base de apoio ao governador, os próprios deputados mantêm o veto aos projetos que eles criaram, sem muito questionamento. Azaf Augusto, para 18 horas. Muito bem, a Receita Federal espera receber 340 mil declarações de renda do Amazonas este ano, hein? O período de apresentação da declaração começa agora, hein? Atenção aí, olha. Dia 2 de março e termina às 11 horas e 55 minutos, horário de Brasília, do dia 30 de abril de 2020. As empresas e as instituições financeiras têm até esta sexta-feira, dia 28, para enviar aos contribuintes os comprovantes de rendimentos referentes ao ano passado. Os dados são usados para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2020. Vale lembrar que os dados não precisam ser enviados pelos correios, né? Os comprovantes podem ser mandados por e-mail, serem baixados na internet ou divulgados em aplicativos para dispositivos móveis. E os documentos de rendimento servem para que a Receita Federal para que ela cruze as informações e verificar se o contribuinte preencheu os dados errados ou sonegou impostos. 18 horas. Tudo bem, são 6 horas e 38 minutos em Manaus. Tudo bem aí com você em 100,7? Boa noite, hein? Vamos juntos até às 7 da noite com 18 horas. Nós trazemos agora aí mais uma da playlist do 18 horas, que é a Billie Eilish, que continua cada vez mais aí em alta e volta na playlist agora do 18 horas, não com o tema do 007, né? Que, diga-se de passagem, já está tomando conta aí das primeiras posições nas principais paradas musicais mundiais. No Time to Die, que é o nome da música do 007, já alcançou o topo da UK Top 40, passando a perna nos americanos que ainda nem sequer incluíram a música no American Top 40. Pois é, mas aqui no playlist do 18 horas, ela aparece com a música que continua subindo no Top 40 americano, hoje na 12ª posição por lá. Billie Eilish, Everything I Wanted. Playlist 18 horas. Bem, 6 horas e 43 minutos em Manaus, mais uma, né, que você conferiu aqui no melhor mix do Brasil, a Billie Eilish, Everything I Wanted. Agora são 6 horas e 43 minutos. 18 horas. E depois da confirmação do primeiro caso de infecção no Brasil pelo novo coronavírus, o Covid-19, nesta quarta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde informou que vai atualizar o plano de contingência para o enfrentamento do vírus. Segundo a Secretaria, a reunião está marcada na sede da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas nesta quinta-feira. E a atualização seguirá as orientações do Ministério da Saúde, a ampliação da lista de novos países com transmissão do vírus e a divulgação do novo boletim de síndrome respiratória aguda grave do Amazonas. A Suzão informou ainda que, assim como os demais estados aqui do Brasil, o Amazonas está em alerta, porém preparado para lidar com a nova situação. E o ministro da Educação, Abraham Weintraub, divulgou a relação das escolas selecionadas para participarem do programa de escolas cívico-militares. Ao todo são 54 escolas de 22 estados e do Distrito Federal. Os estados que mais terão escolas cívico-militares são Rio Grande do Sul e Pará, ambas com 5 escolas. E aí ainda tem o Amazonas, né? E o Amazonas aí vai ter 3 escolas, né? Vai contar com 3 escolas com esse sistema cívico-militares. A mesma quantidade que terá Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e o sul de Tocantins. Mix. Bom, e durante a quaresma, como nós já falamos aqui, né, os católicos são incentivados a se absterem de coisas que possam atrapalhar o período de autoexame, um período de reflexão, né? Nesta quarta-feira de cinzas, no entanto, o Papa Francisco adicionou um elemento moderno à lista de atos dos quais os fiéis devem abrir mão pelos próximos 40 dias. Seria aí o trollar, né? O que ficou conhecido como trollar na internet, ou insultar as pessoas nas redes sociais. Está moderno,
moderna. Acho que é interessante, né? É um assunto que realmente tem que vir, né, à tona, porque é demais. Né? Você viu essas últimas trollagens que estão acontecendo nos colégios? Aquela da rasteira. Aquela da rasteira, gente, isso é gravíssimo, né? O outro puxa com a blusa, né? A pessoa. São coisas que machucam demais, né? Então, é realmente uma boa reflexão. Uma boa reflexão. Esse papo, ele trouxe muito debate, muitas atitudes novas. Ele está modernizando bastante, né? Todos os atos católicos, todas as práticas. Né? Ele já foi vetado, né, Karime? Em alguns foi como aconteceu com o padre, né? Ordenar padres casados aqui na região amazônica e tal. Mas mas assim, pelo menos ele traz novos debates, né? Ele está bem atual nessas causas e aí incluiu esse item nos itens da quaresma, que eu achei fantástico. Quarta-feira de cinza, né? Vamos refletir, vamos pensar, né, Cid Soares, né? Reflita um pouquinho mais na sua vida. É sempre bom. Agora são 6h46 em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Mais de 100 mil estudantes já fizeram o cadastro e o recadastro para a meia passagem no Amazonas no período de 1º a 18 de fevereiro, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, que é o Sinetran. Pois é, a novidade deste ano é a obrigatoriedade de informar o CPF do titular durante o processo. Isso porque é comum o estudante perder a senha de acesso e fica mais fácil e ágil, né, ter o CPF como número de acesso para o serviço. Importante lembrar que o prazo termina agora, esta semana, dia 28 de fevereiro. E para garantir o benefício, os interessados devem acessar o sistema de passagem estudantil diretamente no site estudantes.manaus.am.gov.br. E olha, ataque a tiros deixa ao menos 7 mortos em uma cervejaria nos Estados Unidos. Esse incidente ocorreu em Milwaukee, nas instalações da cervejaria Molson Coors. Problemas nos Estados Unidos, né? Carlão, seguimos então para a terceira do playlist, né? Exatamente. 6h47. 18 horas. Use música então, né, Karime? Já que você está solicitando, né? O seu pedido é uma ordem para nós aqui. A terceira da playlist de hoje, a gente vai com You Little Billy, né? Que é um novo sucesso do produtor australiano Fisher. A música foi lançada como single no meio do ano passado pela Cat and Release. Pois You Little Billy traz os vocais da música Love Sensation de Loleatta Holloway, lenda da house music. E essa faixa aí ela já é, né, o segundo lugar consecutivo de Fisher na lista de faixas do Aerial Club australiano. Invadiu as principais pistas de dança do planeta. É sucesso. Super dançante. Está aqui na Mix. E a gente encerra a playlist desta quarta-feira com Fisher e Your Little Bit. Playlist 18 horas. Muito bem, mais uma que você conferiu aqui em 100,7 no melhor mix do Brasil. A terceira da playlist de hoje do 18 horas, né? Foi Fisher, que é o Little Bill. Mais uma na 100,7, agora 6h52 em Manaus. 18 horas. Bom, agora nós temos aí informações sobre o esporte, né? O que está acontecendo no esporte com Cid Soares. Bora. 18 horas. Esporte. Tem muito bem, pelas oitavas da Liga dos Campeões da Europa, o Real Madrid perdeu para o Manchester City por 2-1. O destaque é para a atuação do brasileiro Gabriel Jesus, que marcou, né, pelo time inglês, e Vinícius Júnior, que deu uma assistência açucarada para o espanhol Isco, para marcar o seu gol aí pelo Real. Bom, em outro jogo dessa quarta-feira, o Juventus da Itália perdeu para o Lyon da França por 1-0. Ontem, Barcelona e Napoli empataram em 1-1 e o Bayern de Munique meteu 3 na vitória sobre o Chelsea. E no futebol amazonense, né? Hoje a Arena da Amazônia recebe o jogo entre Manaus Futebol Clube e FAST às 8 horas da noite. Amanhã os times Nacional e Amazonas também na Arena às 8h30 pela semifinal do primeiro turno do Campeonato Amazonense. A Recopa Sul-Americana, né? Tem Flamengo. Flamenguito, né? E no fim desse carnaval, né? Mais uma festa para agitar, pode agitar o Rio de Janeiro e vai agitar o Rio de Janeiro e deve, porque vai ser legal.
Bom, aqui em Manaus também, lógico. Tá muito. Flamengo enfrenta aí o Independiente Del Valle no Maracanã. Às 8h30 da noite, horário de Manaus, pela partida de volta da decisão, a Recopa Sul-Americana. Esse é o terceiro título que o rubro-negro disputa neste início de ano, já nesse ano novo agora, nesse novo ano, começou o ano novo. Então, 2020 começa hoje e o Flamengo deverá arrastar mais um títulozinho. E mais de 62 mil ingressos foram vendidos de forma antecipada para esse jogo. Vai ser realmente uma festa, mas a partida não será transmitida em nenhum canal de televisão, apenas por um aplicativo de streaming. Muito bem, 6 horas e 53 minutos em Manaus. 18 horas. Bom, gente, ainda falando sobre o coronavírus, né? Para aumentar a proteção, o Brasil cobra que a Organização Mundial de Saúde classifique o novo coronavírus como pandemia. A medida seria um reconhecimento de que a doença não está restrita a uma região e permitiria ampliar a lista de alerta de países para a doença. É o que a gente falou aqui durante o programa, né? Que na semana passada já estavam estudando alerta, aumentar, exato, para uma pandemia, o que eu acho que agora, né, eles já devem reconhecer mesmo. 6h54, Karime Leão já nos finalmente aí, não é isso? Já chamamos o M. Luciano, já tá na área? Já estamos aqui para os finalmente. M. Luciano, os nossos convidados. Vamos lá. Quem vai pro cinema é a Rayana de Souza e a Vera Lúcia. Amanhã tem mais, amanhã é sexta, ainda tem. Amanhã é quinta. Ai, gente, desculpa, eu tô achando perdido. que é segunda-feira. Olha só, e hoje tem quiz da Mix com ingressos de cinema, 19h30. Vai participar hoje? Hoje eu participo. Quero ver se você vai ganhar. Vamos lá. Meu nome vai estar na parada de sucesso. Aliás, tem, olha, muito bem. não podemos encerrar o jornal aqui, né, sem falar que o Comitê de Atenção ao Coronavírus, criado em Manaus, o secretário de Saúde diz que não há motivo para pânico, né? Procurar por máscaras e álcool em gel teve um aumento em farmácias na capital após confirmação do primeiro caso de infectado no Brasil. Portanto, muita calma nessa hora. Cuidado, vamos esperar os acontecimentos, né? Nada de pânico. E tomando os cuidados básicos, né? Que é aquela questão da higiene, né? Lavar as mãos, álcool em gel, né? Se for espirrar ou tossir, coloque a mão na frente ou proteja um lenço. Exatamente. Alguma coisa nesse sentido. E vambora, né? Sem problemas. Até amanhã, então? Muita calma. Até amanhã não, agora seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Informamos hoje que o Brasil confirmou o primeiro caso de coronavírus. As autoridades de saúde no mundo inteiro têm buscado minimizar a transmissão do vírus. A doença é grave, devemos todos tomar cuidado. Mas é preciso dizer que uma análise dos dados oficiais da China, divulgada pela Organização Mundial da Saúde, mostra que 80,9% dos casos confirmados de coronavírus é leve, sem pneumonia ou com pneumonia branda. Todos os pacientes que morreram desenvolveram a versão mais grave do Covid-19, doença causada pelo vírus, que atingiu menos de 5% dos infectados. As autoridades dizem que é preciso evitar compartilhar as notícias mentirosas. Informações falsas causam pânico na população e atrapalham os trabalhos de investigação das autoridades competentes. E principalmente tomar as boas e velhas medidas de higiene, como lavar as mãos frequentemente com água e sabonete. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo. Essas coisas que a gente aprendeu, né, desde pequenininho para não transmitir aos outros as gripes do dia a dia. Portanto, cada cidadão e cidadã pode e deve colaborar ficando atento às recomendações das autoridades sanitárias. 18 horas. Agora sim, Karime, boa noite pra você em 100,7. Boa noite, Karime. Paulo Castro Cid, quem mais? Boa noite, Fala boa aí, noite. Luciano, boa noite. Tá Até dia se for pra mim, eu não tô, Estão me ligando já. Não, Nossa, gente. já, pra mim, eu não calma. estou. Gente, muito obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Tchau, gente. Tchau. 6h57, continue bem, continue em 100,7. A gente volta com você amanhã no 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil a partir das 6 da tarde. Continue aí, hein? Daqui a pouquinho tem Mix tudo aqui pra você na 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.